Oi pessoal, tudo bem? Bem-vindos a mais um vídeo do canal. E o vídeo de hoje é sobre um assunto que eu acho que vale a pena fazer um vídeo. Por quê? Porque desde que eu comecei a graduação em dança, muitas pessoas vêm até a mim com dúvidas recorrentes, né? São dúvidas bem similares uma à outra. E desde o ano passado eu comecei a auxiliar de perto uma menina, né, uma adolescente que queria prestar o vestibular para o bacharelado em dança. E tendo esse contato com ela durante todo o processo, eu pude ver que ela tinha algumas dúvidas sobre o passo a passo, que eu fiquei pensando, nossa, eu acho que nem todo mundo realmente sabe sobre isso, tem noção de como funciona e acaba às vezes perdendo a oportunidade, né, de ingressar num curso por questões de falta de informação. Então, como eu tenho como um dos meus propósitos, tanto com o meu Instagram, quanto com esse canal do YouTube, propagar informações coerentes, né, informações que agreguem na vida de vocês e que ajudem vocês também, né, na carreira de vocês, tanto na dança quanto em outra área, eu decidi fazer o vídeo sobre. E aí, eu tenho até script dessa vez, para eu não me perder. Por quê? Teve um vídeo de THE que eu postei há alguns meses atrás, inclusive eu vou tentar deixar na descrição o link desse vídeo para vocês assistirem, quem não assistiu, onde eu falo sobre a minha experiência fazendo o teste de habilidade específica, né? E aí surgiram algumas dúvidas nesse vídeo que eu acho interessante trazê-las aqui também para conversar um pouco mais sobre elas com vocês, né? Porque a dúvida de um pode ser a dúvida de outro e aí é melhor colocar todas elas em um vídeo só. Então, bora lá. Eu decidi dividir em 3 passos, né? O primeiro passo que eu vou falar é sobre o Enem, né? Qualquer curso que seja de universidade pública, a não ser aquelas que tem, às vezes, né? Aqui no Rio, por exemplo, tem a UERJ, que é a Universidade Estadual do Rio de Janeiro, e ela não é pelo processo do Enem, ela tem um próprio processo seletivo para ingressar. Então, tirando esses casos, né, a maioria, principalmente as instituições federais, você precisa fazer o exame do ensino médio, que é o Enem. É um exame que é bastante difundido, mas ao mesmo tempo ele tem muitas dúvidas, ainda mais com relação à parte depois que você fez a prova, né? Porque assim, saber a data que vai ser o Enem, saber que as inscrições estão abertas é até um pouco mais simples. Agora, como que é o processo de escolha de curso, como que funciona a nota de corte, tudo isso acaba dificultando um pouco porque algumas pessoas não têm contato. Por exemplo, eu não tinha ninguém na minha família que tinha feito faculdade, então eu não tinha informações quanto a isso, né? Então, para mim, algumas coisas foram novidades, outras coisas eu tive que perguntar a alguns colegas que já tinham prestado vestibular, outras coisas eu tive que dar um Google. Então, se você tem dúvida quanto ao Enem, né, ou qualquer coisa que eu vá falar aqui, coloca no comentário sua dúvida, né, porque às vezes a gente pensa que é uma dúvida boba e não é. Eu acho que toda dúvida é porque você está pensando, né, e toda dúvida é bem-vinda. O Enem, ele, como eu já disse, é um teste, né, a nível nacional. O primeiro passo para você ingressar numa universidade federal é fazer o Enem, né? Se eu não me engano, o Enem hoje está dividido em 5 áreas, né, de ensino, né? Não se fala dessa forma, tá, gente? Mas eu vou falar, é português, matemática, redação, ciências, história, geografia, todas essas áreas, né, são divididas nas provas, acho que são 2 dias, hoje em dia são 2 domingos, né, de prova. É uma prova que requer bastante força psicológica, é muito pesado. Eu acho que é um teste que requer realmente um nível de maturidade psicológica alto. Então, não só estudem para as provas, mas também cuidem desse lado psicológico. O Enem, na maioria das vezes, as inscrições são no início do ano, né? São no primeiro semestre do ano, e a prova é no final do ano. Normalmente aí em novembro, ou final de outubro, ou início de novembro, ou final de novembro, enfim. O resultado normalmente sai em fevereiro do ano seguinte, a não ser que acabe acontecendo alguma eventualidade. E com esse resultado do Enem é que você tem a oportunidade de fazer a sua inscrição para ver se você vai estar apto a ingressar no curso, se você vai ter nota suficiente para ingressar nesse curso.
No caso do bacharelado em dança lá na UFRJ, além do Enem, você precisa fazer o que a gente chama de THE, que é o teste de habilidade específica. Esse é o segundo passo, ou eu diria que seriam 2 passos ao mesmo tempo, né? O Enem e o THE. O THE da UFRJ, ele tem uma página específica, que é o de acesso à graduação, que é da PR1. A gente chama de PR1 porque é a abreviatura de Pró-Reitoria. Então, eu vou colocar também o site da Pró-Reitoria, aqui na descrição, né, do vídeo, para vocês acessarem. Uma crítica que eu tenho é que, normalmente, o THE, né, ou qualquer evento que aconteça dentro da universidade, ele não é muito bem divulgado. Então, a gente precisa acompanhar realmente esse site, essa página aí atualizando, para a gente conseguir encontrar aquele momento que abriu as inscrições. No meu caso, como eu nunca tinha conhecido ninguém que tinha prestado vestibular para dança e ninguém tinha feito THE, eu realmente fiquei basicamente todos os dias acessando o site e vendo, até que teve um dia que eu abri e tava lá as inscrições pro THE, bem como o edital. Então, assim, pode ser um pouco mais complexo, sabe? Do que o Enem, que é bem mais divulgado, eu acho, do que o THE. Porque o THE é uma coisa específica de alguns cursos, né? Então, não necessariamente todo mundo vai saber que existe o THE e todo mundo vai ficar ciente que abriram as inscrições, né? Eu anotei aqui que mais ou menos as inscrições e o edital saem mais ou menos em setembro e outubro. Setembro o edital, mais ou menos, e outubro as inscrições para o THE. Esse ano que passou, em 2022, as inscrições foram do dia 10 de outubro ao dia 15 de outubro. Então, vocês podem ver também que é uma abertura de inscrição pequena, né? Uma lacuna pequena de dias. Foram 5 dias de inscrição. Então, se você perde isso, você não tem um segundo período, por exemplo. O THE, ele não é um teste feito semestral. Ele é um teste anual, assim como o Enem. É um teste anual. Então, se você não fez o THE em 2022, você só vai poder fazer o THE em 2023, né? E isso acaba gerando alguma confusão para as pessoas, porque quando você presta vestibular, você tem a oportunidade de entrar no primeiro semestre ou no segundo semestre. Então, algumas pessoas se confundem porque elas pensam que, se tem possibilidade de eu entrar no primeiro semestre ou no segundo, quer dizer que o THE pode ser feito tanto no primeiro quanto no segundo, né? Não. A prova normalmente acontece ou no final de outubro ou novembro. Eu lembro que a minha prova eu fiz lá para meado de novembro, mas foi em 2017, né? Essa menina que eu acompanhei, né, essa adolescente, ela fez a prova mais ou menos pro final de novembro, nas últimas semanas de novembro. E o resultado saiu no dia 21 de novembro. Então não foi uma coisa também muito demorada. No meu caso, eu lembro que eu acho que demorou de 2 a 3 semanas. E um problema também, a gente não recebe um e-mail de notificação. Isso eu acho que é um problema, porque a partir do momento que você tá lá atualizando a página para fazer inscrição, até aí eu acho que ainda é compreensível. Agora, quando você faz a sua inscrição, eu acho que poderia ter sim um sistema em que você insere seu e-mail e que a cada andar da carruagem do processo te enviem um e-mail notificando, né? Você foi aprovado, você foi reprovado, ou houve uma atualização, né, no seu processo, enfim. O que não acontece. Você não recebe um e-mail dizendo que você foi aprovado ou que você foi reprovado. Você precisa também continuar acessando o site da PR1, atualizando até você ver que saiu o resultado com os nomes, né, e com a situação, apto ou não apto, aprovado ou reprovado. Então, isso também é um problema, sabe? Porque você não pode perder essas datas, assim, né? Beleza, então o primeiro passo é Enem, segundo passo o THE. Não necessariamente esses passos vão ser dados um posterior ao outro, pode ser meio simultâneo, né? Os dois ao mesmo tempo. Obviamente que as datas não batem, né? Mas é bom ficar atento principalmente ao site da PR1, THE, porque como eu falei, você tem que estar atualizando e é por você, sabe? Ainda mais em cursos que não são tão famosos na sociedade, como a dança. Depois que você faz o THE e depois que você faz o Enem, você vai ter um período de tempo, né, para receber o resultado do Enem. Normalmente você recebe a resposta do THE antes
e o Enem você recebe mais ou menos em fevereiro. E aí o grande X da questão, como que funciona, né, a inscrição, como que eu sei se é minha nota, enfim, tem vários como. A primeira coisa que eu quero atentar vocês, nesse terceiro passo, no caso, né, que seria esse passo do THE já com o Enem, é que esses cursos que tem o THE tem peso diferente as notas. Sibeli, o que são pesos diferentes nas notas? Em alguns casos, a média que é feita das provas do Enem é o quê? Você soma todas as provas e divide pela quantidade de provas. No caso desses cursos com o THE, o peso de algumas áreas de conhecimento é diferente. Por exemplo, a redação tem peso 3, então você vai multiplicar a nota da sua redação por 3. Se eu não me engano, o equivalente a português, que é linguagens de alguma coisa, tem peso 2, então você vai multiplicar essa prova, né, a nota dessa prova por 2. Matemática tem peso 1, e aí você vai somar, né, tudo isso, depois de multiplicar você vai somar tudo isso e vai dividir pelo valor da quantidade de peso. Pode ser um pouco confuso? Pode, mas tá tudo direitinho no edital. Então uma coisa que eu aconselho muito vocês, leiam o edital, ok? Por mais que seja às vezes cansativo, né, às vezes a pessoa tá prestando concurso para vários lugares diferentes, de maneiras diferentes, enfim, leiam o edital, gente, tirem um tempinho, nem que seja aos pouquinhos e leiam. Ou então tem uma função que se chama Ctrl F, para você buscar ali naquele PDF uma palavra específica. Então, se você quer saber peso das notas, você baixa aquele edital, vai lá, dá um Ctrl F, joga a palavra peso, que você já vai ser direcionado para aquele lugar lá do edital, para você ler tudo direitinho. Por quê? Isso altera o resultado. Essa menina, por exemplo, que eu estava acompanhando, ela, quando saiu o resultado do Enem dela, ela falou assim, Sibeli, eu tirei uma média de 649 e eu acho que essa nota não vai ser o suficiente e tal. E aí eu falei pra ela, olha, tem uns pesos diferentes, eu não sei se você já fez essa fórmula matemática. E aí ela falou, não, eu não sabia que eram pesos e tal, como que funciona. Eu expliquei pra ela, mostrei a parte do edital que tava isso. E aí quando ela fez, a nota dela foi pra 685, quase 690. Então muda bastante, né? Então assim, se informem. Depois que você recebe o resultado do Enem, que você faz essa média, que você sabe a sua nota, vai vir o período de inscrição para quem prestou o THE, foi aprovado, e para quem já tem o resultado do Enem. Nesse ano, as inscrições, se eu não me engano, vão ser do dia 16 ao dia 24 de fevereiro. E aí, como funciona? Nesse site da PR1 vai aparecer essa atualização, né? Essa inscrição para os cursos que requerem THE. No caso do bacharelado em dança na UFRJ, é esse curso. Licenciatura em dança e teoria da dança, que também tem na UFRJ, não é esse processo. Não requer o THE, é apenas pelo processo do Enem, assim como a maioria dos cursos que existem nas graduações públicas, né? Então já é um padrão, né? Eles já são mais padronizados. E aí, quando você tem, eu fui aprovada no THE, vi o resultado lá no final de novembro, recebi a nota do Enem em fevereiro, fiz as médias com os pesos e tudo mais, já tenho a minha nota. E aí você vai acompanhar o site da PR1, vai acompanhar os editais, porque vai aparecer lá, THE/Enem, que é para quem fez, né? Já tô sendo redundante, repetitiva já. E aí, feito isso, você faz a sua inscrição, e aí você vai dar a autorização, né, para a instituição ter acesso à sua nota do Enem. A instituição já sabe também da sua aprovação no THE. E a partir dessas inscrições é que vão surgir a famosa nota de corte. Como que é a famosa nota de corte? Pelo menos na época que eu prestei vestibular para o bacharelado, eram 2 turmas que abriam no ano, uma no primeiro semestre, outra no segundo semestre, cada turma com 20 alunos. Então, no total anual, foram 40 vagas. Então, o que o sistema vai considerar como nota de corte? A nota mais baixa,
né, dentre esses 20 alunos. Por que se chama nota de corte? Porque se você não atingiu a nota mínima, a menor nota, no caso, dentro desses 20, você já não está mais dentro. Porque se considera que são 20 alunos e a menor nota dentro desses 20 foi 500. Se eu tirei 490, eu automaticamente estou fora, porque eu não tenho nota o suficiente. Mas, ao mesmo tempo, isso é dentro de uma visão bem certa, o que não acontece na maioria dos casos. Eu mesma tive uma amiga que entrou na segunda semana de aula porque foi a reclassificação. O que é reclassificação? É quando uma pessoa que foi aprovada não faz a matrícula ou faz a matrícula, mas falta, essa vaga entra como disponível de novo, e então são chamadas as pessoas que estavam nessa fila, né, nesse limbo aí de nota não suficiente. Nesse processo, eu lembro que eu recebi um e-mail dizendo que eu tinha sido aprovada, que eu tinha conseguido a vaga e que era para eu fazer a matrícula, né? Então, eu não sei se esse ano vai ser dessa forma. Eu ainda vai abrir as inscrições para essa menina que eu tô orientando, e quando abrir, eu atualizo vocês lá pelo Instagram, né, para saber. Vou deixar meu Instagram aqui também. Mas eu lembro que eu recebi um e-mail. E aí eu recebi esse e-mail. Nesse e-mail dizia que eu tinha sido aprovada, né, que eu tinha conseguido uma vaga. E aí depois eu fui fazer a matrícula e as aulas, se eu não me engano, esse ano começam em março também. Para quem é calouro ou para quem está no primeiro período, né, da faculdade, existe uma semana que a gente chama de semana de acolhimento, que é uma semana que explicam bastante sobre o funcionamento do curso, o funcionamento da escola em que você está inserido. A gente acaba conhecendo um pouco mais dessa estrutura, né, e tudo mais. Bom, agora eu vou compartilhar com vocês algumas dúvidas que surgiram no outro vídeo e que eu acho bacana compartilhar com vocês. A primeira pergunta foi: quem não fez THE tem chances de entrar? No caso, para o bacharelado em dança na UFRJ, não. Faz parte do processo seletivo. Para a licenciatura em dança e para bacharelado em teoria da dança, tem chances, porque não requer o THE. Qual modalidade você indica para quem quer prestar o vestibular? Isso é uma pergunta muito interessante. A dança, no THE, no teste de habilidade, ela vai ser a linguagem principal. Então, o que eu sempre indico para as pessoas que querem prestar o teste de habilidade, né, prestar o vestibular, é que elas foquem um pouco mais no contemporâneo. Porque o contemporâneo, mesmo ele sendo uma modalidade, ele te dá mais possibilidades de trabalhar com mais movimentação, explorar mais o espaço. Eu indico normalmente o contemporâneo. Eles vão avaliar a minha técnica no balé, a minha técnica no jazz, a minha técnica no hip hop? Não. Ali o que eles estão avaliando é a maneira que você está compondo. A terceira pergunta que eu trouxe foi: preciso saber a nomenclatura técnica? Ou seja, eu preciso saber o que é um tandi, o que é um rondejam, que são termos aí, né, de movimentos do balé clássico. Não, isso não vai ser avaliado, né? Como eu expliquei no outro vídeo. Você vai estar lá, você vai fazer uma sequência coreográfica, você vai fazer depois um solo, né? Você vai fazer uma improvisação. E em nenhum momento eles vão te perguntar qual é o nome desse movimento que você fez. Ou faz aí um plié, faz aí, né? Não é. Eles vão estar avaliando a todo momento, observando a maneira de você compor, como que é a sua dança. Inclusive, eu acho que isso pode ser tema de um vídeo, né? Algumas dicas para quem vai prestar o vestibular em dança, para quem quer fazer o teste de habilidade específica. Eu não sei também como que são nas outras universidades. Eu tenho contatos de pessoas em outras universidades que têm curso de dança. Eu vou até perguntar para elas como que é. Se também tem um THE ou não, se isso é exclusivamente da UFRJ, né? Enfim. E no mais é isso, galera. Eu espero que vocês gostem do vídeo de hoje. Se vocês gostaram, dá um joinha aí que ajuda bastante. Comentem, compartilhem com os amigos de vocês, se inscrevam, porque isso é muito importante para eu continuar criando conteúdo aqui nessa grande rede. E se vocês tiverem qualquer dúvida, coloquem nos comentários que eu respondo, tá bom? Um beijo pra vocês!